so still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wah! Till it's over and then. Oi, Oi, Dana, tudo bom? tudo bom? E o que tu queria me mostrar? Então, te dar um contexto. Eu vi um filme, tinha uma pasta no meu computador chamado O Filme Que Eu Não Vi. E aí eu vi, obviamente, né? Eu tive que ver esse filme. E era um puta filme, um filme muito bom, maravilhoso. As atuações, assim, ó, e puta, o terror psicológico, o negócio, caraca, muito bom. Tá, e qual é o nome do filme? The Man, o nome do filme. Tipo, não tinha, só tava escrito o filme que eu não vi na pasta. Então, The Man é o que aparece dentro do filme. Achei bem estranho isso, na verdade. Eu nem sei como é que veio parar no meu computador. Bah, filme misterioso. Eu acho que eu não vi esse filme. Não sei. Não é muito familiar. Mas tu quer fazer um vídeo sobre esse filme? Eu meio que já fiz, na verdade. E era isso que eu queria te mostrar. Eu te mandei aí o link. Eu queria que tu assistisse e me desse umas opiniões. Tá, mas tem spoiler do filme? Tem. Tá. Eu posso assistir mesmo assim, né? Pode ser que eu tenha visto, pode ser que eu não tenha visto. Eu acho que eu não vi, mas posso fazer isso por ti. Obrigado. Te adoro. Tá, vou dar play aqui. E... play. Gaslight. Foi um remake lançado em 44 de um filme de 1940, que por sua vez foi inspirado numa peça de 1938. Nela, uma mulher traumatizada por presenciar o assassinato da tia dentro da casa em que moravam, retorna anos depois a essa mesma casa junto do marido, acreditando que poderia superar seu medo enfrentando o símbolo dele. Mas quando começa a esquecer de coisas, ouvir barulhos e vozes no andar vazio e ser a única a ver as luzes a gás falhando, ela percebe que seu trauma estava tão presente que distorcia sua própria percepção da realidade. Se tu já ouviu o termo gaslighting, talvez tu já saiba como essa história termina. Mas eu vou fazer um mistério mesmo assim. Além de inspirar o termo, que segundo o dicionário Oxford foi uma das palavras mais relevantes de 2018, a história também inspirou Leigh Whannell na produção do seu mais recente filme, The Man. O diretor, que começou sua carreira como roteirista e ator no primeiro filme da série Jogos Mortais, pôde dirigir seu primeiro projeto autoral em Upgrade, um cyberpunk de ação à la Robocop, sobre um homem que tem a esposa assassinada por uma gangue, fica tetraplégico e depois busca vingança com a ajuda de um chip que faz seu corpo se mover novamente. Eu não quero falar muito sobre Upgrade porque esse vídeo não é sobre ele. E também porque eu ainda quero fazer um vídeo só sobre ele. Mas a interpretação que eu tive do filme, que trata de patriarcado, gênero e masculinidade tóxica, pareceu ganhar mais força quando eu assisti o filme seguinte do diretor e a história tratava basicamente dos mesmos temas. Para além da temática, esse filme também dá seguimento às experimentações técnicas e de linguagem que Leigh Whannell faz com a câmera. A protagonista, Cecília, interpretada por Elisabeth Moss, acabou de passar por um trauma e começa a desenvolver uma paranoia crescente. Em vários momentos, a câmera nos faz sentir essa paranoia simplesmente apontando pro nada. Com todo o conhecimento que temos sobre como funciona o cinema, a gente não acredita que aquele espaço está realmente vazio. Filme nenhum filma o nada. Se a câmera está ali, é porque tem alguma coisa ali. Essa brincadeira com a nossa expectativa constrói um desconforto na experiência, trazendo a cada plano uma dúvida se nós estamos sendo enganados, provando que, como em Upgrade, esses artifícios de linguagem não estão ali só para bonito, mas eles servem aos temas e à narrativa. Eu preferi não escrever uma sinopse detalhada desse filme, porque eu acho que quanto menos se souber dele, melhor vai ser a experiência. Além disso, eu vou discutir menos a história e mais os temas de forma geral. Para quem definitivamente não quer ir atrás ou não lembra do filme, em resumo, ele é sobre uma mulher lidando com os traumas de um relacionamento abusivo com o tal homem do título. Eu gostaria que tu assistisse esse vídeo mesmo sem ter visto o filme, mas eu sou legalmente obrigado a fazer um aviso de spoilers, então esse é o aviso.
Spoilers. Peraí, eu acho que eu vi esse filme. Tu viu? Acho que sim. Ah, que bom, então não vai levar spoiler, né? Eu não me lembro dele ser um filme muito bom, assim, não ficou na minha cabeça nada. Então acho que não devia ser. Sério? Caralho, o filme é muito bom. Não sei, talvez eu mude de opinião, né? Vamos continuar assistindo. Ok. Agora falando mais especificamente, o que confirmou a minha leitura de Upgrade foi o fato de que em The Man, o diretor usa de novo e mais explicitamente um elemento de ficção científica para discutir questões de gênero. Dessa vez ele usa a roupa de invisibilidade do ex-marido que persegue a protagonista como alegoria para relacionamento abusivo, microagressões e, finalmente, gaslighting. Esse termo descreve uma tática de manipulação onde uma pessoa distorce informações e fatos a fim de fazer a vítima questionar sua memória, sua estabilidade emocional e até sua percepção da realidade. No filme que originou o termo, era o próprio marido da protagonista que havia assassinado sua tia e todas as supostas paranoias dela eram completamente justificadas e causadas propositalmente por ele. Muitas das táticas de manipulação do marido são comuns em relacionamentos abusivos, como flertar abertamente com outra mulher e depois acusar sua parceira de ciumenta ou apontar defeitos dela, que podem ou não ser verdadeiros, com o intuito de minar sua autoestima. Além das referências ao filme Gaslight, como a cena em que a protagonista também ouve barulhos no andar de cima, The Man foi inspirado pelo movimento Me Too, sendo coincidentemente lançado no exato dia da condenação de Harvey Weinstein. A man used to walking red carpets, now in handcuffs, doing a perp walk. A história de Weinstein, produtor de cinema renomado que foi acusado por mais de 80 mulheres de assédio moral e sexual, trouxe a discussão sobre o assédio no ambiente de trabalho para o mainstream. E The Man talvez seja o primeiro filme de grande escopo a tratar especificamente desse tema na suposta, nova e mais consciente Hollywood pós-Me Too. Estranhamente, a Universal e a Blumhouse acharam melhor chamar um homem para comandar o projeto. Mas ainda que com essa contradição, o estúdio escolheu alguém que tinha alguma boa vontade para refletir sobre questões de gênero. E, felizmente, a Elizabeth Moss ajudou a revisar o roteiro para melhor representar a experiência feminina. E tem pelo menos uma cena que destoa positivamente do resto e que não me surpreenderia se tivesse o dedo dela. Eu falo mais dessa cena depois. É importante dizer que a história do Me Too não começa e nem termina em Hollywood. O movimento nasceu, como a maioria das coisas decentes desse mundo, pelas mãos de uma ativista negra, chamada Tarana Burke. E em 2006, sim, a hashtag MeToo começou no MySpace. O movimento, que era inicialmente sobre empatia e cura para vítimas de abuso sexual, muito focado em jovens negras, acabou se misturando a diversas outras pautas e tomou proporções enormes, a ponto de Tarana Burke ser eleita pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2017. E depois de muitas acusações, algumas demissões e poucas prisões, o Me Too se tornou um movimento onipresente na tentativa de criar um ambiente social sem tolerância para qualquer tipo de assédio. E, obviamente, houve um contramovimento questionando as intenções e a radicalidade do Me Too. E antes de falar mais sobre isso, é importante estabelecer: Me Too não é um movimento radical. E eu nem falo isso como defesa. Pro meu gosto, ele poderia ser bem mais radical. Radical tipo Sabrina Fernandes fazendo escalada com uma bandeira da União Soviética. Provavelmente, a própria Burke é mais radical do que o movimento se tornou ao ser abraçado por celebridades de inclinações liberais. Portanto, são infundadas as preocupações de certos pensadores da direita internacional, como Jordan Peterson, famoso por sua participação controversa nesse vídeo da ContraPoint, ou Ben Shapiro, mundialmente reconhecido pelo seu plano para resolver o aquecimento global. So let's say, for the sake of argument, that all of the water levels around the world rise by, say, 10 feet by the next 100 years, and it puts all the low-lying areas on the coast underwater. You think that people aren't going to just sell their homes and move? Just one small problem. Sell their houses to who, Ben? Fucking Aquaman! Eu vou usar os argumentos dessas pessoas como exemplo do pensamento reacionário, mas eu espero que fique claro o quanto eu não recomendo ir atrás do que eles falam. Eu fui atrás pra fazer esse vídeo, então tu não precisa ir, sério, não vai, não. There's a professional hardcore group
that commit all the crimes. Yeah. Well, it's the same thing with sexual assault and sexual harassment. Well, you don't want to confuse the action of some of the men with all of the men. Uma crítica muito frequente, não só ao Me Too, mas ao movimento feminista em geral, é a clássica "nem todo homem". Existe muito por aí essa preocupação de que a busca por responsabilização de assediadores e conscientização do potencial tóxico da masculinidade podem levar a uma vilanização não só da ideia de homem, mas do indivíduo masculino. O que levaria, naturalmente, a um sistema tirânico marxista pós-moderno, onde ser homem se tornaria um crime hediondo. A menstruação e jogar na cara de homem hétero? Vamos fazer isso hoje? E pra falar a verdade, eu concordo que existe um perigo de vilanizar o homem. Esse filme é um grande exemplo disso. Afinal, nem todo homem é um sociopata narcisista capaz de cometer crimes. Tu realmente vai falar isso? Eu vou explicar, tá? Continua vendo. Tá bom, vou continuar assistindo. A ideia das ações de um homem invisível como metáfora para microagressões que só a vítima consegue perceber é muito inspirada. E esse caráter simbólico do vilão do filme funciona muito bem. Mas o indivíduo de carne e osso por trás da invisibilidade é bastante unidimensional no quão exageradamente malvado ele é. Representar Adrian como o playboy psicopata não é só um defeito por criar um personagem clichê e superficial, nem só por perpetuar a ideia de que pessoas com problemas psicológicos são perigosas e vilanescas, mas especialmente porque codifica o marido abusivo como um monstro manipulador e insensível. Existe essa narrativa maniqueísta de que homens que cometem atos de violência motivada por gênero são literalmente monstros. Não dá pra dissociar essa retórica da ideologia racista. E geralmente ela é defendida por homens que se consideram os mocinhos. It's very difficult for us to come out and fight the bad guys if you won't tell us who the bad guys are. We can all jump on board and we can decide whether or not this person ought to be prosecuted, right? Let's get the bad guys is what I'm trying to say. We're all on the same side. Let's try and get the bad guys. Duh. Enquanto eu pesquisava vídeos como esse para usar de exemplo, essa tentativa constante de se distanciar dos homens acusados de assédio me lembrou muito a falácia do escocês. Eu queria fazer uma explicação rápida para quem nunca ouviu falar dessa falácia, então eu procurei no YouTube para ter certeza que a minha explicação estava certa. No vídeo que eu vi, esse cara chamado Mike cita um tal de Anthony Flew, o filósofo que inventou o termo que eu queria explicar. Eu não gosto de pesquisar por fontes secundárias, então eu fui atrás desse autor para saber em qual livro ele escreveu sobre a falácia do escocês. O livro se chama Thinking About Thinking, e eu pesquisei pela palavra escocês, porque também eu não vou ler um livro inteiro, sendo que eu quero saber só essa parte. Eu li o suficiente para ver o autor exemplificando uma falácia usando a fala de um ativista do movimento negro nos Estados Unidos, Stokely Carmichael, o que me motivou mais ainda a não querer ler o livro inteiro desse cara. E eu poderia ter só explicado o que eu li no livro, mas eu acho válido mostrar o processo para escrever um trecho do vídeo sobre uma coisa que eu já sabia a resposta, mas que, no fim das contas, ajudou muito a fortalecer a minha tese. E talvez explique também por que meus vídeos demoram tanto para sair, né? Se tu quiser ajudar a acelerar esse processo, meu apoia-se tá na descrição. Então, o filósofo Anthony Flew descreve a falácia do escocês com a seguinte anedota. Imagine um escocês retrógrado numa manhã de domingo sentado com seu tradicional jornal de notícias do mundo. Ele lê uma matéria intitulada Maníaco Sexual de Londres Ataca Novamente. Esse leitor fica, como é de se esperar, chocado. Nenhum escocês faria uma coisa dessas, ele diz. No dia seguinte, ele se senta com o mesmo jornal e encontra um caso ainda mais brutal envolvendo um escocês. Considerando esse grande contra-exemplo, ele poderia voltar atrás, talvez fazer uma afirmação mais fraca, como a maioria ou alguns escoceses. Mas embora esse escocês seja imaginário, ele é, como o resto de nós, humano. E nenhum de nós faz sempre aquilo que devemos fazer. Então, o que ele realmente diz é... nenhum escocês de verdade faria uma coisa dessas. Esse tipo de pensamento, como quase todos, serve para nos proteger de um sofrimento, seja do simples medo de aceitar um erro ou da culpa por termos algo em comum com os maníacos sexuais. Só que, no mundo real, quando encarado com honestidade, a complexidade moral faz com que seja impossível sermos 100% mocinhos ou 100% vilões. Um bom exemplo disso, nesse filme, é a cena que eu citei antes. Na entrevista de emprego da Cecília, o dono da empresa comete um tipo muito mais comum e realista de assédio, com comentários de cunho sexual, mas sempre com sutileza e um toque de ironia para poder negar caso ela acuse ele de qualquer coisa. I slept in a broom closet, literally.
I started this firm in a supply closet, literally. There you go. So we both know the value of closet space? Yeah. E eu adoro a cara dele quando ela simplesmente ignora todo o subtexto sexual que ele tá tentando colocar na conversa. E aí, tudo bem? Tá gostando? Ih, que delícia, hein? Isso não é legal. Tá pagando mico. Let me see some of your work. Só que, ainda que ele seja objetivamente um babaca, quando ela supostamente esqueceu seu portfólio, ele age como um ser humano. You can send it to us whenever you get a chance. E quando ela passa mal, ele fica genuinamente preocupado com o bem-estar dela. Are you okay? I just not feeling... Would you like some water? Porque ele não precisa ser um psicopata insensível ou um maníaco sexual para assediar e causar sofrimento numa mulher. Ele não é um vilão, mas também não é um mocinho. Por outro lado, em todas as cenas em que Adrian aparece, ou não aparece, ele nunca tem uma atitude humana ou tridimensional. Ele é o escocês falso, o bode expiatório para toda essa culpa que os homens não querem sentir. E uma vez que ele for sacrificado, o problema do patriarcado vai estar resolvido! We did it, Joe. Se eu pudesse mudar só uma coisa nesse filme, eu trocaria esses dois atores de papel. Muito do clichê presente no Adrian vem da escolha de um galã forte e charmoso como o Oliver Jackson Cohen, o que mudaria totalmente se ele fosse interpretado por um ator mais franzino e menos ameaçador como o Benedict Hardy. É óbvio que na vida real existem casos extremos como o do Adrian, mas também existem muitos casos, provavelmente a maioria, onde o homem numa relação abusiva pode ter atitudes terríveis e ainda assim ser uma pessoa gentil, amável, sensível e até feminista. O próprio Harvey Weinstein, condenado por assédio de inúmeras mulheres, foi descrito pela Judi Dench como uma pessoa perfeitamente educada, divertida e amigável. Eu não sabia absolutamente nada de desagradável sobre ele. Dentro do absolutismo moral de bem contra o mal, esse tipo de afirmação pode ser usada para dizer que assediadores e feminicidas não são pessoas tão ruins, eles não fizeram por maldade, e talvez tenham até se arrependido. Você se arrepende do que fez ou não se arrepende? Mas evidente. E não é nenhuma surpresa que disso nasça a culpabilização da vítima. Afinal, se o homem não é o vilão, então a mulher não é a mocinha. Eu acho importante apontar duas coisas. Primeiro, vilão e mocinho não são traços de identidade imutáveis. Qualquer pessoa pode estar no papel de vítima e agressor, às vezes até ao mesmo tempo. E segundo, homens cisgênero estão estatisticamente muito mais vezes no papel do agressor. É desse padrão recorrente na sociedade que surge a conduta de, em casos de assédio sexual, acreditar nas mulheres sempre. E isso é outra coisa que os tais pensadores da direita, ou qualquer antifeminista, costumam questionar. It's part of the assault on English common law, which is regarded by the postmodern neo-Marxists as just another narrative and part of the patriarchal tyranny. Pra falar a verdade, Jordan Peterson, eu me identifico como um neomarxista pós-moderno e eu nunca pensei que a common law é só mais uma narrativa parte da tirania do patriarcado. Quer dizer, agora que tu falou, toda essa retórica tem um verniz jurídico. Eles dizem se preocupar com as etapas do processo legal e a presunção de inocência. Eu não vou me focar nisso, primeiro porque eu não ligo muito para questões de direito, e segundo porque eu acho que esses caras também não ligam. Pessoas como Jordan Peterson falam muito sobre a destruição do processo legal, mas eu acho que ainda ninguém foi preso com um advogado usando exclusivamente o argumento de acreditar sempre na mulher. Já ao contrário, parece bem mais comum. E as mesmas pessoas que usam esses argumentos não parecem tão preocupadas com a presunção de inocência quando quem está se ferrando são pessoas negras. E eu acho que eles sabem muito bem que a discussão sobre acreditar nas mulheres é bem mais ideológica e filosófica do que jurídica. O pilar dessa visão de mundo reacionária é a racionalização da realidade. A ideia de que existem verdades objetivas que geralmente não podem ser mudadas. E o esforço da humanidade deve ser observar, compreender e explicar os elementos que compõem o universo. A explicação é a parte mais importante aqui. É necessário apresentar estruturas lógicas, evidências e provas que confirmem a hipótese apresentada. Pelo menos essa é a ideia na sua versão mais pura. A ideia desse filme é apresentar uma história que questiona essa visão iluminista da realidade. Se para acreditar na protagonista as pessoas à sua volta precisam ver para crer, fica óbvio que essa lógica não foi feita para englobar o tipo de problema que ela está enfrentando. E isso é verdade mesmo antes do seu problema se tornar literalmente invisível.
Por ser um crime tão privado, geralmente sem testemunhas, duas pessoas podem ter interpretações completamente diferentes da mesma situação, de acordo com o lugar de onde cada uma observa. Por isso, tantos casos de estupro e violência doméstica que chegam na mídia se tornam uma disputa de narrativas. Uma das formas que os detratores do Me Too encontraram de supostamente racionalizar essa discussão é bem resumida na frase "fatos não se importam com seus sentimentos", sugerindo que, para tudo na vida, existe uma resposta certa e definitiva que está descolada dos sentimentos de quem a descobre. Porém, casos como assédio e microagressões contínuas revelam a grande falha dessa ideia, já que muitas vezes o sentimento da vítima literalmente concretiza o fato. Quando começamos a duvidar, junto com a Cecília, que Adrian pode estar presente a qualquer momento e em qualquer lugar, as cenas deixam de ser categóricas e ganham um caráter subjetivo. Não existe a resposta factual se ele está ali ou não. Só quando a câmera se move de um jeito específico que, mesmo ele sendo um homem invisível, a gente consegue ver ele ali. Só que, se ele é invisível, ele poderia estar em todas as cenas. Mesmo assim, a presença só se torna palpável e objetiva para nós quando sentimos o perigo que ele representa. Para mim, essa é uma ótima metáfora para a presença do machismo e outros problemas estruturais no convívio social. Eles sempre podem estar ali, e quando são sentidos, seja por um ato de violência ou por uma simples intuição, essas estruturas praticamente se materializam. Nesse sentido, acreditar nas mulheres é muito mais do que um argumento jurídico. E até mais do que um posicionamento político. É um convite para encarar o mundo com outros olhos e se abrir para acreditar mesmo naquilo que não conseguimos enxergar. Isso não significa abandonar a lógica, nem achar que essa visão de mundo nunca vai nos levar ao erro. Às vezes, sim, a gente vai apontar para o invisível e não vai ter nada lá. Mas muitas vezes a gente só não vai conseguir ver. E tudo que vai nos restar é acreditar. Ao final do filme, Cecília esgota todas as possibilidades de provar o que aconteceu com ela. Como em Gaslight, ela tem a ajuda de um agente da lei que busca validar aqueles sentimentos como fatos, para que assim ela possa ter o suporte do Estado e encontrar algum tipo de justiça. Aqui, entretanto, Cecília teve sua realidade construída perfeitamente pelo seu abusador para que nunca pudesse ter sua experiência validada. Resta ela tomar para si a responsabilidade da sua emancipação. Para ela e para a audiência, essa conclusão é uma catarse. Mas existe algo de muito triste na história dessa mulher que precisou enfrentar tudo sozinha e quase morrer para provar que estava certa desde o começo. E, no fim das contas, ela precisou assassinar uma pessoa por quem já sentiu afeto, carregar traumas terríveis pelo resto da vida e uma gravidez vinda de um estupro. A liberdade que alcançou depois de todo esse sofrimento não é só amarga pelo sangue, mas é também cruelmente solitária. Afinal, nem toda a mulher possui as ferramentas necessárias para se responsabilizar por sua emancipação individual numa sociedade que caminha a passos tão lentos em busca de igualdade de gênero e do empoderamento coletivo de todas as mulheres. Vamos sorrir pra guerra cessar. Vamos sorrir pra guerra cessar. Tava aqui pensando em quanto tempo a gente tem. Já que o tempo é tão incerto, o certo já não faz sentido. E nem sentir. Eu tô lidando mal com esses líderes. Não tô de mal com o mundo, não. Eles que têm medo de mim. Com o pé no acelerador nessa estrada. Eu acho que ainda não tá completo o vídeo totalmente, assim. Eu quero falar mais sobre, tipo, questões técnicas de montagem, edição e tal. Mas é basicamente isso o vídeo. E tu foi pesquisar sobre esse filme depois que tu assistiu? Não, mas foi intencional. Porque eu sempre vejo filme vendo tudo que é trailer e vendo tudo que é coisa de marketing. Então nem fui atrás de crítica nem nada pra ter uma interpretação só minha, assim, sabe? Entendi. É que eu lembro de algumas coisas meio diferentes nesse filme. É que, tipo, se tu percebeu que o cara era o homem invisível e não era só coisa da cabeça dela, tua experiência vai ser meio diferente mesmo. É tipo Clube da Luta, sei lá. Não sei, eu acho que teve algumas cenas assim que deixaram um pouco mais perceptível que talvez não fosse da cabeça dela. Tipo aquela do bafinho, que ela tá andando na rua e ela sente o bafinho, tipo, ela nem viu aquilo, sabe? Então, não sei como é que ela podia ter imaginado alguma coisa que ela não viu.
Do bafinho? O que é bafinho? Eu não faço ideia do que você tá falando. Tipo, eu vi o filme há pouco tempo. Enfim. Ok. Bafinho. Mas tu gostou do vídeo? Eu gostei do vídeo. Eu só achei que parecia que às vezes você tava falando de um filme diferente do que eu me lembro que eu vi. Eu acho que tu devia reassistir o filme antes de publicar esse vídeo. Eu reassisti esse filme várias vezes pra editar esse vídeo. Eu acho que tu devia reassistir pra gostar do meu vídeo. Então, acho que talvez eu vou reassistir. Me deu até vontade, né? Mas o pior é que eu apaguei ele do meu computador. Não tem mais. Mas se tu apagou, pega da lixeira. É que eu esvazio a minha lixeira, tipo, quase todo dia. Senão fica muito pesado o computador. Ah, é. Eu nunca faço isso. Eu sempre esqueço. Porque eu fico, tipo... Eu fico esperando encher. E aí, quando tá explodindo, eu fico... Putz, eu tenho que esvaziar a lixeira. Daí eu vou lá, lembro e esvazio. Léo, tu tem que aprender a desapegar. Tem que aprender a desapegar. É minha psicóloga agora. Mas beleza. Não, eu vou pesquisar mais sobre o filme. Eu vou reassistir também. Aí eu reviso o vídeo e te mando de novo pra ver o que tu achou, tá? Psicóloga. Ok. Beijos, Léo. Até a próxima consulta. Tchau. Are you okay? What happened to him? Walk right up to me, and I wouldn't be able to see him. Adrian is dead. He's sitting in that chair.
tudo bem? Não. Não tá nada bem. Ué, mas o que aconteceu? O que houve? Eu vi um filme, tá? E eu fiz um vídeo sobre esse filme. Só que eu fui mostrar pra minha amiga o vídeo e ela falou que eu tinha visto o filme muito diferente dela. Eu achei que era uma coisa de interpretação, cada um tem a sua visão sobre o filme. Mas não, eu fui ver o trailer e tinha cenas no trailer que eu não vi. Eu acho que eu literalmente vi um filme diferente. Eu sei que é normal hoje em dia botar cenas no trailer que não estavam no filme só pra chamar atenção. Só que nesse caso, as cenas que estão no trailer estragariam completamente o filme que eu vi. Na verdade, até o nome do filme estragaria. Mas as coisas começaram a ficar realmente estranhas quando eu li uma crítica de um cara chamado Pete Hammond, em que ele fala que, se tirarmos as partes de horror, o filme se torna um thriller psicológico brilhante, em que a gente duvida se a Cecília não tá só imaginando tudo aquilo na cabeça dela. E depois eu vi uma entrevista do diretor em que ele fala que o objetivo dele era questionar a realidade da personagem, mas ao mesmo tempo ele não queria fazer uma história em que a realidade não é confiável. I gotta say, I was never really that interested in is she crazy, is she not crazy? And I've seen some really great versions of that. But I guess it just wasn't that interesting to me. The most interesting thing to me was the gaslighting and changing someone's reality. Não faz sentido. Eu acho que ele tava só querendo esconder a verdade. Porque ele também disse que uma cena crucial do fim do filme foi uma regravação, que eu não me surpreenderia se fosse por pedido do estúdio. Eu não tenho como provar nada, mas a minha teoria era que o filme era pra ser bem mais sutil e psicológico, só que daí a Universal e a Blumhouse colocaram o dedo no filme e começaram a tirar toda essa sutileza. Porque eles têm muito interesse no Homem Invisível como franquia. Eles queriam até fazer um universo cinematográfico de monstros, tipo da Marvel, só que com o Drácula, o Frankenstein. Ai, que ideia ruim, meu Deus do céu. E, inclusive, o primeiro filme desse universo saiu, que é A Múmia, com o Tom Cruise, que eu não vi, mas dizem que é uma... E o Homem Invisível ia ser o Johnny Depp, o que é muito irônico, porque o filme do Homem Invisível acabou sendo sobre relacionamento abusivo, e o Johnny Depp é o Johnny Depp. Mas enfim, eu divago. Naquela mesma entrevista, o diretor fala que ele queria um outro final pro filme, e o diretor da Blumhouse, o Jason Blum, falou que ele não queria essa coisa muito Sundance. Sundance é o festival de cinema independente mais famoso dos Estados Unidos, e ele apresentou pro grande público filmes como Whiplash, Pequena Miss Sunshine e Corra. E o cara falou que ele não queria esse tipo de filme bom, porque ele achou que o público geral não ia gostar dessa coisa muito Sundance. Só que eu vi esse filme Sundance. Eu vi essa versão psicológica e sutil e experimental. Só que eu não sei como isso veio parar no meu computador. Eu não achei nada sobre uma versão do diretor. Eu não sei se o diretor colocou na internet uma versão secreta do diretor, sem falar pra ninguém. E eu achei essa versão sem querer. Só que mais ninguém na internet achou. Ou o filme veio por um buraco de minhoca virtual, de uma realidade paralela, onde o capitalismo não foi fortalecido pelas forças da pós-política e do neoliberalismo, e o diretor pôde tomar decisões mais arriscadas e não pensando só no lucro do dono do estúdio. E eu pude experimentar por um momento o produto dessa realidade mais justa e fértil artisticamente. Tá, mas o que eu quero saber de verdade é se tu lavou a louça, recolheu a roupa e tirou o lixo. Claro que não, né? Tu fica nessas tuas viagens aí de homem invisível, buraco da minhoca, buraco sei lá do quê. Aposto que o lixo tu não tirou, né? Tá, vou tomar meu banho agora. Espero que quando eu sair do banheiro, o lixo não esteja mais ali. Mãe. Mas o que tu achou da minha teoria? Sei lá, nem entendi nada. Também é só um filme.
passei café preto ao teu lado. Fumei desajustado. Aposto que o lixo tu não tirou, né? Tu tem que aprender a Se desapegar. tu apagou, pega da O lixo tu não tirou, né? E aprender a desapegar. O lixo tu não tirou, né? Se mostrar